Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sudden Impact, Impacto Fulminante, filme de 1983, dirigido, produzido e estrelado pelo Clint Eastwood. É o quarto da franquia Dirty Harry, que retornou aos cinemas, por sinal, de maneira muito curiosa. Em janeiro de 1983, a Warner estava planejando a campanha de marketing em torno de Never Say Never Again, que é a entrada não oficial da franquia James Bond, que inclusive tem crítica aqui no canal. E a pesquisa que foi encomendada pela Warner era extremamente simples. Eles pediam para que as pessoas falassem o nome de um ator conhecido e falassem também o nome do personagem mais icônico que aquele ator tinha interpretado nos cinemas até então. Claro que a ideia inicial era verificar o vínculo do Sean Connery com o James Bond, mas a Warner ficou extremamente surpresa quando recebeu o resultado e viu que no topo da lista estava Clint Eastwood e Harry Callahan. Com isso, a Warner ofereceu para o Clint a possibilidade de mais um Dirty Harry e aí existia aquela troca, né? O Clint fazia um Dirty Harry e ganhava também recursos, ganhava luz verde para fazer um projeto mais autoral. Por conta de tudo isso, Impacto Fulminante foi um projeto extremamente rápido, do período de pré-produção até o seu lançamento nos cinemas, ainda no ano de 1983. Quando a gente pega a carreira do Clint e analisa, inclusive o período de 82 a 84 foi o seu mais produtivo. Foram 5 filmes como ator e 3 desses filmes o Clint também atuava como diretor e como produtor. É claro que o filme ganha um destaque especial e uma importância histórica por contar com a frase mais popular de Dirty Harry nos cinemas, que por sinal é uma das favoritas também dos fãs de Clint Eastwood. Go ahead. Make my day. E essa frase acabou se popularizando muito por conta do presidente Reagan, que começou a citar ela constantemente entre 83 e 85. I have only one thing to say to the tax increasers. Go ahead, make my day. Nós temos várias reflexões já publicadas sobre Sudden Impact, algumas delas com amplo destaque, inclusive no meio acadêmico. Eu vou deixar alguns links e algumas recomendações na descrição também. Isso se dá por conta do peso da história desenvolvida, que não trata apenas sobre o abuso contra as mulheres, não. Vai além porque você tem a violência explícita também contra elas. Isso gera no espectador, é claro, um sentimento de total revolta que acaba sendo aproveitado pelo Clint Eastwood para a construção dos seus personagens. A história começa com o inspetor Harry Callahan sendo abertamente questionado pelos seus métodos. Segundo seus colegas, o mundo estava evoluindo, mas Harry estava preso a uma mentalidade de justiça que não era compatível com a realidade. You're a dinosaur, Callahan. Your ideas don't fit today. Just what ideas are these? That murder is a crime, that it shouldn't be punished? Após conflitos com criminosos e uma pilha de corpos, o chefe da polícia de São Francisco tira Callahan dos holofotes e acaba lhe enviando para a fictícia cidade de São Paulo para investigar uma série de crimes que sugere a presença de um serial killer na região, já que homens estavam sendo mortos da mesma forma. Sudden Impact não acaba sendo um thriller clássico porque desde o primeiro minuto o espectador já sabe quem estava envolvido naqueles crimes e também avança com isso uma história de vingança. E como eu estou falando em toda a série de críticas da franquia Dirty Harry aqui no canal, os filmes eles seguem o mesmo princípio, uma discussão ampla em torno da justiça, em torno de conceitos. Afinal de contas, o que é justiça? Quem aplica a justiça? São questões básicas, mas que ganham muito peso na medida que o Harry Callahan se coloca como juiz e executor, dependendo da situação e dependendo do contexto. Mas nesse filme, Callahan encontra uma situação peculiar. Apesar da quarta entrada da franquia manter a mesma estrutura que define um longa da série, ou seja, cenas isoladas de Harry contra criminosos, repreensões pelos seus métodos e perseguições, todo o arco narrativo em torno da justiça é orquestrado e encaminhado de forma que o público acaba torcendo na realidade para que mais crimes sejam cometidos, porque com isso você vai ter a máxima da justiça pelas próprias mãos. E essa torcida questionável se dá muito pelo modo como Clint ele diferencia e constrói anti-heróis e vilões. Ele explora a visão de que a justiça dos Estados Unidos protegia uma pequena elite de privilegiados, o que tornava aceitável, portanto, que uma pessoa pudesse buscar pela vingança. Com isso, existe um vínculo emocional que é lentamente construído, tanto por flashbacks quanto por diálogos diretos, e eles acabam gerando empatia, especialmente pela forma como Sondra Locke se expressa com atitudes metódicas. Eu tenho apenas um pequeno problema com Sudden Impact, que é o seguinte:
Tradicionalmente, é claro, a franquia Dirty Harry estava na cidade de São Francisco, uma cidade muito movimentada, sempre com algo acontecendo. Só que aí o Clint ele vai para São Paulo, essa cidade fictícia, pequena, e até aí tudo bem. Mas a ambientação peca muito, porque em várias cenas você fica com a clara impressão de que quem está naquela cidade e que quem interessa de fato são apenas Harry Callahan, uma pessoa envolvida, e os criminosos. Não tem mais ninguém. Toda a questão em torno da polícia também fica de lado, mas também existem algumas inovações. O Clint Eastwood ele faz pequenas pausas com humor. Se no primeiro filme da franquia a rigidez era a chave para compreender o personagem, aos poucos ele foi se tornando menos rabugento. Com isso, as interrupções cômicas vêm por duas frentes. A primeira é com um cachorro, que Harry ganha de presente, e a outra é pelo uso constante da expressão swell. Swell. Eu não vejo Sudden Impact como um dos melhores filmes da franquia, mas ainda assim é uma entrada sólida. Você não pode falar que Sudden Impact buscava pelo dinheiro fácil. Foi o último projeto do Clint com a Sondra Locke, inclusive essa era uma ideia do Clint na época, dar mais visibilidade para a Sondra para quem sabe tornar ela em uma das principais atrizes de Hollywood. É o filme mais violento de toda a saga Dirty Harry que eu considero que na verdade o Clint também bebe da mesma fonte que ele usou em High Plains Drifter de 1973, uma grande inspiração para Sudden Impact, que eu fecho com a nota 7. Esse filme, assim como toda a franquia Dirty Harry, na verdade, mereceria mais crédito, mereceria mais atenção, mas é uma franquia problemática porque existem questões de licenciamento, especialmente no Brasil, né? Eu realmente espero que no futuro a gente tenha algum contrato de divulgação do filme para home video, para streaming. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!